Nós estamos entrando na lição de número 22, matrimônio e divórcio. Antes de a gente começar, eu gostaria de pedir aos irmãos que ainda se encontram aqui na nave do templo. A gente vai começar com a oração e eu ia pedir silêncio então para os irmãos para a gente ter início à nossa aula. Pai, te agradecemos, Pai, a oportunidade de estarmos aqui nesta manhã de domingo. Te agradecemos, Pai, a oportunidade de aprendermos mais sobre Ti, de estudarmos a Tua palavra. Te pedimos que o Senhor aplique o que foi aqui, o que está sendo aqui ensinado em nossas vidas, Pai. Ilumina o nosso espírito para que possamos entender e aprender e viver o que foi colocado aqui. Que isso possa ser crescimento para a nossa vida. Assim nós te oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Essa aula número 22, matrimônio e divórcio. Os nossos objetivos são, primeiro, apresentar qual é o ideal divino para o casamento, entender o propósito divino no casamento e expor orientações bíblicas para o casamento. Então, um tema muito pertinente, uma vez que a agenda progressista que está aí fora, ela, para minar as bases da sociedade construída sobre a tradição judaico-cristã, ela vai minar a célula máter da sociedade, onde todas as pessoas elas são instruídas, são treinadas para se tornarem cidadãos e trazerem para dentro da sociedade os valores que aprenderam na família. É o casamento, é a família. A família é o principal foco, tendo no casamento também o principal foco, o principal alvo, melhor dizendo, dessa agenda progressista. Porque uma vez que você destrói a família, você destrói o berço dos valores, você destrói a educação familiar e passa a educação e os valores a serem ditados e adestrados pelo Estado, não mais pela família. O texto básico que a gente vai ler, ele se encontra em Mateus 19, 4, 6. Jesus respondeu: vocês não leram o que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher, e que disse: por isso o homem deixará o seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Como eu falei, então, a revolução dos valores verificadas hoje tem afetado diretamente o casamento. Para muitas pessoas, o casamento é uma instituição ultrapassada, fracassada e desacreditada. E eles não entendem, eles acham, primeiro, que a agenda progressista, humanista, vai dizer que a instituição do casamento, ela tem origem social-cultural. E nós que adotamos uma cosmovisão bíblica cristã, nós entendemos que a família e o casamento como sendo a origem da família é uma instituição divina, criada, projetada por Deus. E como Deus é quem é o criador do casamento, o criador da família, Ele é que dá as diretrizes pela qual a família deve ser constituída, dá as diretrizes de um casamento. E não é cultural nem social. Então nós vamos ver aqui a nossa visão, da cosmovisão bíblica cristã a respeito do casamento, que é totalmente diferente da visão progressista que hoje domina a sociedade. Que o casamento, por ser uma construção cultural, social, ele é volátil, ele é fluido, ele é adaptativo, então você pode ter várias formas de relacionamento conjugal, não necessariamente as tradicionais. Você pode ter vários formatos e, principalmente, eles vão dizer, o casamento como instituição não é uma instituição sólida, não é uma instituição moderna, é uma instituição ultrapassada e fracassada. Vamos pegar, é claro, vários exemplos, majoritariamente, que acontecem na sociedade, de casamentos que fracassam por uma ou outra razão, para dizer que esse é o fim de todo o relacionamento conjugal. E que por isso deve ser repensado, ressignificado o casamento, ressignificado o sentido do que é família.
Mas, à luz da palavra de Deus, o casamento pode ser uma experiência construtiva e compensadora. Quando as orientações bíblicas são consideradas, o casamento possibilita a felicidade e a realização daqueles que acreditam que, com a bênção de Deus, essa instituição é e continuará a ser sempre viável. Principalmente porque nós, que adotamos a cosmovisão bíblica cristã, entendemos que o casamento ele é uma instituição divina, assim como é a instituição do Estado, assim como é a instituição da igreja. Não são instituições humanas, são instituições criadas por Deus para o funcionamento da sociedade. Quando Deus cria a humanidade, Ele estrutura a sociedade, estrutura a humanidade de forma que a base dela é a família. É na família que o cidadão, que o futuro homem e mulher que vão atuar na sociedade, eles são formados. É na família que os valores devem ser aprendidos. É na família que devem ser treinados. Eu costumo dizer, né, que a família é um bom laboratório para desenvolver a cidadania. Eu tenho 4 filhos, 2 meninos e 2 meninas, e é um ótimo laboratório para a gente poder experimentar a cidadania lá dentro. Como um deve respeitar o direito do outro, como a generosidade deve ser praticada, ela deve ser desenvolvida, como as inclinações pecaminosas de cada pessoa dentro desse convívio social, eles devem ser tolhidos, devem ser redirecionados, como cada um tem que entender o papel dentro da família. Então, os filhos participam, sim, das atividades domésticas, porque eles usufruem. Todos eles comem, todos eles têm cama, todos eles têm banho, todos eles usufruem dos benefícios da família. Então, é mais do que natural que eles saibam que, por também usufruir e por fazerem parte da família, eles devem trabalhar para o bem da coletividade, para o bem da família toda. Então, devem aprender a tirar a mesa, colocar a mesa, lavar a louça, juntar roupa suja, forrar a cama, arrumar os brinquedos depois que brincam. Isso é desenvolvido dentro do seio familiar. E mais tarde isso vai ser projetado para uma vida adulta. E eles vão levar esses ensinamentos de dentro de casa para o convívio social. E mais tarde até para suas próprias famílias, quando eles formarem suas próprias famílias. Então vamos passar agora a algumas aplicações do que seria o ideal divino para o casamento. Então o casamento ele deve ser entre um homem e uma mulher. Esse é o formato bíblico. Nós já vimos em outras aulas que Deus criou a humanidade com dois sexos biológicos, não mais que isso. E geneticamente, cientificamente, a gente consegue provar isso. Ou você tem o cromossomo XX e é do sexo feminino, ou XY e é do sexo masculino. Não existe fora situações patológicas, e a gente está falando de patologia, nas situações normais, não existe uma terceira via genética. E a manifestação do sexo, que seria o gênero, biblicamente, ela tem que ser adequada ao sexo biológico. Então, o gênero é a expressão social, cultural do seu sexo biológico. Biblicamente, a gente não consegue entender o gênero dissociado do sexo biológico. Por isso, o casamento ele é entre homem e mulher. Entre um homem e uma mulher. E eu costumo dizer que, se não é dessa forma, a gente não pode defender, por exemplo, a monogamia. Aí muitos que defendem o casamento entre pessoas do mesmo sexo, eles não conseguem ter a base para defender. Por que então 2 pessoas do mesmo sexo? Por que não 3, 4? Por que 2? Eu explico por que 2. Porque a base do casamento são 2 sexos, masculino e feminino. Por isso que são 2 cônjuges. Na hora que você abre isso, que você pode colocar as pessoas do mesmo sexo, então não tem mais a obrigatoriedade de fidelidade, não tem mais a obrigatoriedade de o casamento ser entre 2 pessoas. São 2 pessoas porque existem 2 sexos. Então, biblicamente, o casamento é entre um homem e uma mulher. Gênesis 2, 24. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os 2 uma só carne. Então, aqui está a base para o casamento. Gênesis, ele não é só a origem das coisas, mas ele é, digamos assim, a normatização das coisas. Quando Deus ele se revela em Gênesis 1, 2 e 3, ele não está apenas contando como ele criou as coisas, mas ele está também narrando como foi que ele estruturou as coisas.
Então, a família ela é estruturada, o casamento é estruturado dessa forma. O homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, homem e mulher. E tornam-se os dois uma só carne, ou seja, há uma relação ali conjugal. E essa relação conjugal, para se tornar uma só carne, biologicamente, ela só se dá em indivíduos dos sexos opostos. Não há como ser diferente disso. E aí a própria ciência defende isso, né? Você não encontra base científica para um relacionamento entre indivíduos de sexos semelhantes na natureza. Você não vai encontrar razão para isso, já que na natureza os indivíduos de sexo oposto se reúnem para fazer a reprodução da espécie. Você não tem reprodução da espécie em indivíduos do mesmo sexo, a não ser em algumas espécies específicas, que elas são bem específicas mesmo, não na maior parte das espécies. Em algumas espécies você vai encontrar hermafroditismo, você vai encontrar a reprodução virginal, partenogênese, que você não precisa da reprodução sexual para fazer a reprodução da espécie, mas são casos isolados. Em sua maior parte, as espécies elas se reproduzem em dois sexos distintos. E com o gênero humano não é diferente. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. Há uma união corpórea ali. E essa união corpórea só acontece em indivíduos de sexos opostos. Ao homem não é lícito ter mais de uma esposa, nem à mulher mais de um marido ao mesmo tempo. Então, por isso, a poligenia, que é você ter mais de uma mulher, e a poliandria, que é você ter mais de um homem, é proibido biblicamente. Eu sei que há algumas correntes, até que se dizem cristãs, que vão dizer diferente, baseando-se no Antigo Testamento, porque Jacó teve 2 esposas, e porque Davi teve não sei quantas, e Salomão teve 700, e aí eles vão defender isso. Mas se a gente analisar com uma boa exegese, uma boa hermenêutica biblicamente, a gente vai ver que todos esses personagens bíblicos, eles afrontaram o mandamento de Deus, que está em Gênesis 2:27, que a gente acabou de ler, e sofreram consequências. Jacó sofreu as consequências de ter 4 esposas, 2 esposas e 2 concubinas. Salomão, a consequência ela é mais notável, né? Na velhice, por causa disso, e não foi falta de alerta, ele acabou se afastando de Deus, se tornando idólatra e sendo responsabilizado, recebendo um castigo de Deus. O seu reino foi partido por causa disso. E a origem de tudo, como ele vai falar em Eclesiastes, a origem de tudo estava no fato de ele ter tido muitas mulheres e por causa disso ter corrompido o seu coração. Então, a passagem bíblica que nós vemos isso, 1 Coríntios 7:2. Digo que, por causa da imoralidade, cada homem tem a sua esposa e cada mulher tem o seu próprio marido. Por causa da imoralidade, é porque Paulo está escrevendo para os coríntios, e a sociedade de Corinto era uma sociedade muito imoral. Então era costume naquela época, e você até tinha um núcleo familiar, que você tinha o pai, tinha a esposa oficial, mas esse marido, ele mantinha várias concubinas, amantes e famílias secundárias. E isso era tido como natural naquela sociedade. E em alguns casos até a própria mulher também tinha amantes. Às vezes de forma secreta, às vezes não tão secreta assim. E isso era tido como natural, essas deturpações. Por isso, então, quando Paulo fala, por causa da imoralidade, é por causa da imoralidade reinante na sociedade de Corinto. Cada homem tem a sua esposa e cada mulher tem o seu próprio marido. Ele está escrevendo para a igreja de Corinto. Muito provavelmente porque na igreja de Corinto já existia esse tipo de situação pecaminosa. Ou eles estavam tolerando pessoas que entravam na igreja vindo dessa situação pecaminosa de poligamia. E ele vai combater isso. Próximo ponto. O casamento é uma união sublime e indissolúvel. Então, o casamento ele não é uma instituição que deve ser dissolvida por qualquer motivo. A gente vai falar sobre casamento e divórcio. O segundo ponto é sobre o divórcio. Eu vou falar a respeito disso também. Mas, a priori, uma situação ideal é que o casamento ele é indissolúvel. Ele é uma aliança eterna que é feita. Ninguém é obrigado a casar. A gente vai falar sobre celibato também. Ninguém é obrigado a casar. Mas uma vez que você casa,
você está fazendo uma aliança que você não pode quebrar por qualquer motivo. Há, biblicamente, as situações, e eu vou falar sobre elas, já adiantando, as situações em que o casamento ele pode e até deve ser dissolvido. Mas, em geral, em situações normais, o casamento ele é indissolúvel, ele não pode ser dissolvido. É uma aliança que você faz diante de Deus com o seu cônjuge e que você não pode dissolver por qualquer motivo. Incompatibilidade de gênios. Eu não conheço duas pessoas que tenham gênios compatíveis. Somos indivíduos, pensamentos próprios. Por mais que eu me pareça com alguém, sempre vai haver uma diferença. Eu tenho vários amigos que creio que pensam igual a mim, mas numa outra coisa, e às vezes coisas até importantes, nós divergimos. E não é por isso que nós vamos quebrar a amizade. Eu com minha esposa, nós pensamos muito semelhantes, mas temos coisas que divergimos também e que precisa de diálogo para a gente chegar a um consenso. E alguém, é claro, que vai ceder. Em amor vai ceder. Mas não casamos com pessoas que têm exatamente o mesmo pensamento que nós, a mesma cultura, o mesmo histórico familiar, a mesma história de vida, não. Os mesmos costumes. E a gente tem que aprender a se adaptar, em amor. Então, não é por essas razões que o casamento ele deve ser dissolvido. A Bíblia diz o quê? Em Marcos 10, 6-9. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Jesus citando Gênesis. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Aqui é Jesus respondendo aos fariseus a respeito da questão do divórcio. E a gente vai voltar nessa passagem com mais amplitude quando falarmos sobre o divórcio. O que a gente está falando aqui, chamando a atenção, é que o ideal, em linhas gerais, na situação normal, o casamento é uma aliança indissolúvel. Deve-se fazer todo o esforço possível, humano e divino, para manter o casamento. E não dissolver o casamento, não dissolver uma família. Isso é bíblico, não é nem pelas pessoas envolvidas, é por Deus, porque é um juramento diante de Deus, e a gente não deve quebrar juramentos que foram feitos diante de Deus. O casamento é uma aliança entre Deus, o marido e a esposa. Então, muitos pensam que o casamento é uma aliança feita entre o homem e a mulher, e que Deus é apenas um mero assistente. No máximo, alguém que está lá só abençoando o casamento. Deus está abençoando o meu casamento. Não, Deus participa do seu casamento. Um casamento bíblico é um casamento feito a três. Uma aliança entre o marido e Deus, entre a esposa e Deus, e depois entre o marido e a esposa, e entre a esposa e o marido. Mas a primeira aliança que nós temos que fazer é diante de Deus. Então, dentro de um casamento, eu tenho que pensar no que eu vou fazer, nas minhas atitudes, na forma como eu trato minha esposa, na forma como eu trato meus filhos, como eu conduzo a família, como uma aliança que eu fiz primeiro com Deus. Qualquer coisa que eu fizer dentro do casamento, eu estou afrontando primeiro a Deus. É uma aliança que eu fiz com Deus, cujo objeto, é claro, é a esposa, são os filhos, mas essa aliança eu fiz primariamente com Deus. Então, qualquer quebra dentro do casamento, dentro da condução da família, é uma quebra contra Deus, é uma afronta a Deus. Então, a gente tem que ter em mente isso. Dentro da cosmovisão bíblica cristã, o casamento é uma aliança entre Deus, o marido e a esposa, uma aliança feita a três. E a gente tem que levar isso em consideração. Por isso que muitas vezes a gente tem que pensar que, principalmente nós maridos, uma realidade que eu só vim descobrir depois de alguns anos de casamento. Efésios diz que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, se entregando por ela, dando sua vida por ela. Se minha obrigação é dar a minha vida pela minha esposa, que dirá das minhas preferências? Quando a coisa não é uma, digamos, eu não vou defender aqui a omissão do marido, ou a falta de liderança do marido, não é isso. Se você, marido, diante de Deus, diante de conselheiros cristãos, toma uma decisão, e embora sua esposa ache que não é esse o caminho, mas você está convicto diante de Deus, conversou com o seu pastor, conversou com outras pessoas, e continua convicto que essa decisão, vá em frente. É bom ouvir o conselho da esposa? É, porque ela tem uma outra visão,
Muitas vezes ela acrescenta. Mas se ainda assim você está convicto de que essa é a decisão correta e foi feito dentro dos passos bíblicos, oração e conselho, é isso que a tomada de decisão dentro da Bíblia é isso, oração e conselhos de conselheiros cristãos. Continua convicto, vai em frente. Mas eu estou falando são de preferências, são de coisas que não são importantes, mas que são costumes, coisa corriqueira, cotidiana, e que muitas vezes você tem que abrir mão, porque se você biblicamente tem que dar a vida pela sua esposa, que dirá de sua opinião. Evite discussões, evite brigas por preferências, por questões secundárias que podem ser resolvidas. Só para que isso, não vou dar o braço a torcer. Dê o braço a torcer, você tem que dar a vida, não só o braço a torcer, você tem que dar a vida. São princípios que a gente tem que aplicar. Eu não vou entrar muito em questão de família, porque o pastor Cláudio já está pregando sobre família, né? Então, sobre família, sobre o papel do marido, sobre o papel da esposa, tem as pregações de pastor Cláudio. Eu vou me ater só, senão a gente não sai daqui, eu vou me ater só à questão de casamento e divórcio. Propósito divino do casamento. Então a gente viu o ideal, agora nós vamos ver o propósito. O propósito divino do casamento, em princípio, a priori, é a propagação da raça humana. Então, quando Deus cria a humanidade, quando Deus cria Adão e Eva, o que é que ele diz? Antes da queda, crescei e multiplicai. Essa é a ordem, crescei e multiplicai. Encham a terra, a humanidade deve encher a terra. Hoje a agenda progressista pensa diferente, né? Os humanos já são como um vírus no planeta Terra, estão destruindo tudo, não sei, como se a presença humana ela fosse destruir o planeta. É claro, sim, nós humanos como raça caída, nós trouxemos a desgraça ao cosmos, não só ao planeta Terra, a todo o cosmos, com a queda de Adão. Mas eles não sabem do segundo ponto. O segundo ponto é que há uma redenção, há uma graça comum, que Deus coordena a história e que Ele manda que a humanidade se reproduza, cresça e multiplique, porque Ele domina sobre o universo. E Ele não vai deixar que a humanidade destrua o planeta Terra. Olha, ambientalistas, fatalistas que acham que o mundo vai ser destruído por bombas atômicas e qualquer coisa, guerra. Não é assim. O fim do mundo está lá no Apocalipse. E está ali dizendo como as coisas vão acontecer. É o próprio Deus que vai destruir. Se Ele vai usar, é inevitável. O que Ele vai usar? Os meios que Ele vai usar é inevitável. Mas a humanidade ela não vai ser autônoma ou ter poder suficiente para destruir o planeta Terra sem ser a hora certa da vinda de Cristo. Então, crescer e multiplicar continua sendo o mandamento. E só um modo da raça humana se multiplicar e se reproduzir é pela união conjugal de indivíduos de sexos opostos. Só há esse meio, não há outro meio, a não ser que Admirável Mundo Novo venha a se tornar, conhece a obra Admirável Mundo Novo, Aldous Huxley, é uma distopia muito interessante em que no futuro distópico, a reprodução natural ela vai ser condenada e os seres humanos são desenvolvidos em laboratórios, em escolhas de genes, até para formar a raça perfeita, uma coisa bem maluca mesmo. E são esterilizados para que não haja reprodução, e toda a reprodução é feita em laboratório, escolhendo genes perfeitos para a humanidade perfeita. É uma distopia. Mas isso não vai acontecer, porque Deus é o que comanda a história. Então, até onde a humanidade existir, de acordo com a vontade de Deus, a reprodução vai ser através da união conjugal entre indivíduos de sexos opostos. Então, esse é o primeiro propósito, propagação da raça humana. E não é só colocar gente no mundo, é colocar cidadãos. E para nós cristãos, colocar servos do rei no mundo. Quando nós colocamos filhos no mundo, nós temos que pensar quem são os futuros cidadãos que nós estamos colocando, os futuros servos de Deus que nós estamos colocando neste mundo. Por isso que é uma responsabilidade muito grande. Salmo 127 diz que os filhos são como uma flecha na aljava do guerreiro. Agora, uma flecha que ela não é cuidada, nem afiada, não serve de nada. Se você pega uma flecha que não foi bem cuidada, na hora que você vai retesar o arco que vai largar a flecha, ela pode se quebrar e você é que se corta. Flechas, elas têm que ser afiadas. Flechas, elas têm que ser bem cuidadas. Filhos têm que ser educados dentro de casa. Não delegue isso a ninguém.
Então, propagação da raça humana, e não é só propagar a humanidade, mas sim propagar o povo de Deus, a futura geração. Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. A felicidade humana é mediante o compartilhamento e o auxílio mútuo do marido e mulher. Então, é para ser desfrutado, não é só para reprodução também, mas é para ser desfrutado um ambiente de companheirismo, de amizade, para dar felicidade, continuar a felicidade. É muito complicado também esse tópico, porque muitas pessoas se casam para serem felizes e vão se frustrar. Casamento não é para tornar ninguém feliz. Casamento é feito com duas pessoas que são felizes, que vão se unir, porque são felizes em Cristo, e vão perpetuar, e vão ampliar sua felicidade, porque agora tem um ao outro, para desenvolver amizade, para compartilharem a vida, para dividirem a carga, para terem missões em comum, para um auxiliar o outro. Mas não busque no casamento a felicidade, que você vai se frustrar. Se você não é feliz, e você vai buscar no casamento uma fuga para a felicidade, você vai se frustrar. Casamento não é para tornar ninguém feliz. Casamento é para pessoas que já são felizes em Cristo, com outras pessoas que são felizes em Cristo, elas continuarem felizes, só que agora num nível, digamos assim, melhor, porque você vai ter companheirismo, você vai dividir a carga, você vai ter um amparo um do outro, você vai desfrutar de companhia. Então, a felicidade diante desse relacionamento. O texto, Provérbios 5,18. Alegre-se com a mulher da sua mocidade, que os seios dela saciem você em todo o tempo, embriague-se sempre com suas carícias. Então está aqui Provérbios falando a respeito da felicidade, e ele vai falar até num termo mais de felicidade, de desfrutar a felicidade também no relacionamento físico. Vejamos que a passagem está dizendo justamente isso. É dentro do casamento que esse nível de felicidade, de prazer deve ser mantido dentro do casamento, esse relacionamento físico, não fora do casamento, mas dentro do casamento. Então, é um nível de felicidade acima do nível de felicidade com Cristo, que seria essa felicidade de desfrutar de uma companhia e também de desfrutar da intimidade física, que deve ser feita dentro do casamento. Orientações bíblicas para o casamento. O casamento deve ser tratado com honra e respeito. Então você não se casa de qualquer forma, você não deve se casar por impulso, você não deve se casar pensando que se der errado a gente se separa. Não é dessa forma. O casamento ele deve ser tratado com honra e respeito. Hebreus 13:4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Isso dentro da igreja. Isso daqui está sendo falado para descrente, não. Está sendo falado para crente. Então, o casamento ele deve ser tratado com honra. Casamento não é feito como uma instituição. Vamos ver no que dá. Não é uma aventura. Se der errado, a gente se desfaz. Hoje, com a facilidade que está de solução do casamento, através do divórcio, então, muitos têm contraído núpcias de forma irresponsável, pensando simplesmente assim, basicamente como uma aventura mesmo, como uma experiência. Se der errado, acaba, começa de novo, e termina e começa de novo. Biblicamente não é assim, tem que ser uma coisa bem pensada. Nós temos o tempo de um relacionamento prévio, que nós chamamos de namoro, noivado, em que as pessoas, os dois, o casal, eles vão estar assim, se experimentando, eles vão estar se relacionando, vão estar orando para ver com convicção se é de fato aquilo, porque uma vez que é tomada essa decisão, é uma decisão que tem que ser tomada com muita responsabilidade, porque não é uma decisão que se pode voltar atrás por qualquer motivo, e nem deve ser tomada sem, de fato, pensar que o casamento ele tem que ser uma instituição mantida com honra e respeito. E uma vez que você está dentro do casamento, não há motivo para você você adulterar, você ser infiel, você não respeitar essa aliança que você fez com seu cônjuge e com Deus.
Não há motivo justificável para isso. Ah, mas ela é muito chata, mas ele briga demais, mas ele é isso, ele é aquilo. Não há motivo. Entrou, mantém, ore. Busque ajuda pastoral. Converse com os irmãos, converse com o pastor, converse com seu cônjuge, principalmente converse com Deus. Peça forças e misericórdia, mas não abandone o barco. Não é essa a intenção bíblica para o casamento. O casamento deve ser visto como bênção de Deus. 1 Timóteo 4,3. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Então vejam que o casamento é uma bênção de Deus. Muitos vão colocar o casamento, e isso não é só dentro da ala romana da cristandade, não. Mas tem muitas denominações ditas evangélicas que já pregam isso, que já pregam que o casamento ele deve ser só com fins reprodutivos e que, se possível, você se mantenha solteiro, que o casamento vai lhe prender essa dimensão temporal e que você deve ser mais espiritual. Para você ser espiritual, você não deve ter esposa, nem marido, nem filhos, para você se dedicar somente a Deus. Uns são chamados para isso, mas nem todos. E em geral, em linhas gerais, o casamento ele é uma bênção de Deus. É um mandamento de Deus. A gente quando lê Gênesis, que está lá aquela afirmação de Deus, quando ele manda Adão dar nome a todos os animais, ele diz, não é bom que o homem esteja só. No português parece uma constatação, que Deus está constatando, veja, Adão está tendo muito trabalho, não é bom que ele esteja só, vamos dar para ele uma auxiliadora. Quando a gente vai no hebraico, a gente entende que ali não é uma constatação, ali é um decreto. Deus está decretando, não é bom que o homem esteja só, ele está decretando. Então, o estado geral, natural, é que o homem deve se unir à sua esposa e formar uma família. Mas, como a gente vai ver na questão do celibato, muitos são levantados por Deus com aptidão para o celibato. Não todos, mas muitos são. E levantados por Deus também. Mas, em geral, não é bom que o homem esteja só, não é bom que a mulher esteja só. O casamento é uma bênção de Deus. Não é uma fuga para você sair da casa dos seus pais, para você se curar da solidão, não é uma fuga para você ser feliz, mas é uma bênção de Deus, tem que ser encarada dessa forma. O casamento é uma instituição que requer respeito, reciprocidade e fidelidade. Malaquias 2,14. E vocês perguntam, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher de sua mocidade, a quem você foi infiel, sendo ela sua companheira e a mulher da sua aliança. Então vejam aqui que importante essa passagem. Vocês perguntam, por que eu tenho que ser fiel dentro do casamento? E a resposta é, porque o Senhor foi testemunha da aliança entre você e a mulher da sua mocidade, a quem você foi infiel. E testemunha aqui não é mais um mero assistente, testemunha é aquele que participa também dessa aliança. Como eu falei, o casamento é uma aliança com Deus antes de todas as coisas. O casamento incestuoso é proibido. Então, 1 Coríntios 5,1 diz, ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios. Isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Então, vejo que esse tipo de relacionamento, que é estranho à tradição judaico-cristã, ele é condenado biblicamente. É claro que alguns vão perguntar, mas no princípio, quem foi a esposa de Caim e Abraão casou com sua meia-irmã? Vejam, no princípio a humanidade estava crescendo e assim, é claro, quando você só tem uma família, os filhos de Adão e Eva, esse tipo de coisa não acontecia. E a própria ciência está aí para nos ajudar nisso. No passado, a gente vinha que casamentos incestuosos não traziam tanto malefício genético nem patológico para os seres humanos. No Antigo Egito, entre os faraós, para manter a linhagem faraônica, os casamentos eram dados entre irmãos, filhos do mesmo pai, o faraó, com princesas diferentes, mas eram meio irmãos. E a linhagem faraônica durou durante várias dinastias. Na 18ª dinastia, nós temos um faraó chamado Amenófis IV, mais conhecido como Akhenaton, que se casou muito provavelmente com sua meia-irmã, Nefertiti. E o resultado
seu filho Tutancâmon, que é conhecido, o famoso faraó que morreu com 18 anos, que a tumba foi achada intacta em 1922 por Howard Carter. E ele sofria de várias patologias genéticas. Inclusive suas irmãs, as filhas de Akhenaton, todas elas tinham uma espécie de megacefalia, a cabeça grande, e genética. Se vocês olham as pinturas de Amarna, que são as pinturas das filhas, das princesas de Amarna, as filhas de Akhenaton e Nefertiti, todas elas têm a cabeça avantajada. E muito provavelmente, por causa disso, era já um problema genético, porque eles estavam se casando irmãos, meio-irmãos. Já era tempos depois, então, da linhagem de Adão e Eva, de Caim e Abel, que se casavam entre irmãs. Então, vejo que com o tempo, houve essa especialização na raça humana e o casamento incestuoso hoje é geneticamente inviável. Pode falar. Sim, não é bom que o homem esteja só. É um decreto. Veja, a aplicação prática disso é o seguinte: não é uma ordenança, todo mundo tem que se casar. Não é. Mas que o caso geral para a humanidade, generalizando, é que, sim, homens e mulheres têm que se casar, têm que constituir família. Mas se você for aplicar particularmente individualmente, não há uma obrigação individual. Seria assim um decreto coletivo. Porque a gente até percebe, hoje tem pessoas que são contra, até se casam, mas são contra a natalidade, a maternidade, não querem ter filhos, querem casar, mas não querem ter filhos. Então, tudo isso aí a gente vê que são contra alguns princípios bíblicos. Então, no geral, não é bom que o homem esteja só, que o homem se case, se une à sua própria mulher, e então, dentro do casamento, eles se reproduzam. Essa é a constatação, até para o crescimento da espécie, né? Então, por isso que é um decreto. Mas eu não posso aplicar esse decreto geral ao individual. Não. Como a gente vai falar no celibato, há pessoas que são levantadas por Deus, quer por situação, até por convicção, tanto por situação como por convicção, que vão ser celibatárias. E não vão estar em pecado, não vão estar contra a vontade de Deus. Não, de jeito nenhum. Isso é o caso geral. O casamento do cristão deve dar-se somente no Senhor. Então vejam 1 Coríntios 7,39. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver. Mas se o marido morrer e ela ficar livre para se casar com quem quiser, case-se, mas somente no Senhor. O que quer dizer casar somente no Senhor? Primeira aplicação, casar somente no Senhor é casar dentro de uma aliança com Deus. Não é casar fora da aliança com Deus. E primeiro pressuposto, primeiro tópico para você se casar numa aliança com Deus é que você se case com alguém que também tema a Deus, que seja servo do Senhor. Para você ter uma aliança com outra pessoa que também tem uma aliança com Deus. Então, isso é se casar no Senhor. Então, o casamento, ele deve ser somente no Senhor, nesse sentido. Devemos nos casar ou estimular outras pessoas a se casarem com pessoas que também estão debaixo da aliança com o Senhor. Isso é um mandamento bíblico. Certa vez um jovem perguntou, a Bíblia vai me responder com quem eu devo me casar? Não, mas ele vai te dar princípios para você saber com quem você vai casar. É uma pessoa crente? É temente ao Senhor? Aí você tem princípios aí para saber. Então, o casamento, ele é, biblicamente, entre pessoas que estão debaixo da mesma aliança com o Senhor. Você não vai poder exigir do seu cônjuge que não é temente a Deus, que ele haja como uma pessoa que teme a Deus. Se uma pessoa não teme a Deus, por que manter a fidelidade conjugal? Porque a sociedade diz, para ser fiel a você, mas o quê? Você tem que ter uma base para você defender aquilo que é julgado como certo. Qual é a base da fidelidade? A base da fidelidade é o temor ao Senhor, dentro da cosmovisão cristã, porque Deus instituiu isso. Fora da cosmovisão cristã, é só uma construção da sociedade, é só cultural, e aí você não tem como exigir. Entendem a gravidade? Pessoas que estão debaixo da aliança é muito mais fácil a gente confrontar, a gente pastorear.
Evitar casamentos com pessoas que professam religião pagã, isso acontecia no Antigo Testamento, Êxodo 34:16. Também para que não aconteça que vocês escolham para os seus filhos mulheres do meio das filhas deles, dos povos pagãos. E estas, ao se prostituírem com os deuses que adoram, façam com que também os seus filhos se prostituam com esses deuses. Olha aqui, o termo que está sendo usado para idolatria aqui é prostituição, como sinônimo, porque nós vamos chegar nisso aí. O casamento, ele é uma analogia do relacionamento de Deus com o seu povo. Evitar casamento com pessoas notoriamente ímpias. 2 Coríntios 6,14. Não se põe em julgo desigual com os descrentes, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? E isso aí claramente pode ser aplicado ao casamento. Você não tem como constituir uma família cristã com pessoas que não são cristãs. Você vai ter um primeiro impasse aí com relação a como educar seus filhos. Se tiverem filhos, como educar seus filhos? Vão educar dentro da tradição cristã, da doutrina cristã? Se assim for, como o seu cônjuge vai se comportar? Se ele for marido, como ele vai ser o sacerdote do lar? Se for a esposa, como ela vai auxiliar o sacerdote do lar? E principalmente na sua ausência. E vai haver sempre um choque ético, moral, entre o certo e o errado, entre o lícito e o ilícito, entre como agradar a Deus e como desagradar a Deus, questões de domingo, se vai à igreja, se não vai. Vão ter vários problemas aqui. Então, para manter um lar cristão, pessoas têm que se casar com pessoas cristãs. E aí entramos nesse assunto mais delicado: celibato, divórcio e novo casamento. Para tanto, aqui eu vou ler essa passagem completa aqui de Mateus, a perícope, né? O trecho de Mateus 19, 3-12. E falar um pouco desse contexto aqui para a gente entender. E aqui a gente vai falar sobre as três coisas: celibato, divórcio e novo casamento. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus, testando-o, e perguntaram: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Vou falar um pouco sobre isso. Por que eles perguntaram isso? É que eles não queriam saber de Jesus a resposta correta, eles queriam colocar Jesus numa sinuca de bico. Naquela época, você tinha duas grandes escolas rabínicas. O rabino Hillel era um liberal que achava que o marido, o homem, podia repudiar sua mulher por qualquer motivo. Não está mais cozinhando conforme o meu gosto. Ela fala demais. Ela me critica muito. Incompatibilidade de gênios. Perdi o amor. Não gosto mais dela. Não me satisfaz mais fisicamente. Motivos qualquer. E você podia repudiar. Já o rabino Shammai, mais conservador, dizia que de forma alguma o casamento é indissolúvel, salvo relativo à infidelidade conjugal, quando acontece então a quebra da aliança por uma das partes. Então a pergunta deles era para colocar Jesus numa sinuca de bico. Se ele respondesse favorável a Hillel, os conservadores iriam contra Cristo. Se ele respondesse favorável a Shammai, os liberais iriam contra Jesus. Tudo que eles queriam colocar era isso. Eles queriam colocar Jesus de uma forma que a resposta dele iria afastar um ou outro grupo, porque era isso que estava no contexto da época. Mas Jesus claramente não respondeu, o casamento deve ser indissolúvel. Ele foi mais à frente. Conhecendo o pensamento e a intenção deles, ele foi ao fundo. Jesus respondeu: vocês não leram o que o Criador desde o princípio fez homem e mulher, e que disse: por isso o homem deixará o seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? Ou seja, ele tira Hillel e Shammai da jogada e coloca a Bíblia. Vocês são fariseus, doutores da lei, e não leem a Bíblia? Vocês estão perguntando baseado em rabinos, mas não vão à própria Bíblia para ela responder a questão. Então vocês não leem a Bíblia, não veem que no Gênesis o Criador criou homem e mulher e disse que o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne? Vocês não sabem isso? Então ele destrói os fariseus dessa forma. Não é entre legalistas e fariseus e liberais, conservadores e liberais. É entre a Bíblia. É o que a Bíblia diz. E aí ele vai mais adiante: de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Isso está na Bíblia, é bíblico. Se tornam uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus juntou. Resolveu a questão. Que o homem não separe o que Deus juntou. Então isso aí é o que nós chamamos de a norma geral.
A norma geral, casamento indissolúvel. E vejam que a pergunta deles é por qualquer motivo. Veja, qualquer motivo. E ali eles tinham inúmeros motivos. Hoje, a sociedade progressista, ela traz que o casamento pode ser dissolvido por qualquer motivo. Também, qualquer motivo. Casamentos que duram 3 dias, casamentos que podem até durar anos, mas de repente acaba sem explicação, sem luta para se preservar o casamento, sem luta para se preservar a família, porque é luta diária. Se a gente não luta para ser santo, quem aqui mantém a vida cristã numa boa, sem batalhas diárias? Eu não creio nisso. Eu também não creio em pessoas que pecam frequentemente, né? Quando a pessoa chega para mim, eu peco, todo dia eu estou pecando muito, eu disse, vá ler mais a Bíblia, vá orar, vá se santificar, vá pedir a Deus força, porque isso não é correto, não. O pecado dentro da vida de um crente é um acidente. Porém, para você manter o pecado sendo um acidente, é uma luta contra a tentação, é uma luta contra as provações, é uma luta para manter-se no eixo, contra a inclinação humana. E no casamento é a mesma coisa. 24 horas, o tempo todo, a gente tem que estar se policiando, pedindo a Deus misericórdia contra as nossas inclinações, contra o meu jeito de sendo atencioso, sendo menos egoísta, buscando mais o interesse do próximo, mais o interesse da família. Isso é a norma geral. Porém, os fariseus não ficaram contentes, né? Então os fariseus perguntaram, então por que Moisés, aí eles vão citar a Bíblia, né? Agora eles citam a Bíblia, então por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a mulher? Isso está na Bíblia mesmo. Aí Jesus responde, foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher, mas não foi assim desde o princípio. Eu, porém, lhes digo que quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Então aqui nós temos o primeiro passo. É o que nós conhecemos como cláusula de exceção. Então, qual é a cláusula de exceção para a dissolução do casamento? A gente vai ver algumas outras, mas a priori aqui, que Jesus cita, por causa de relações sexuais ilícitas. A quebra da aliança. A quebra da aliança. Relações sexuais ilícitas entra aqui muita coisa. Não é só o adultério, não é só a infidelidade conjugal. Digamos assim, a violência sexual, ou seja, o marido ou a esposa se apropriar contra a vontade do seu cônjuge, do corpo dela, exigir relação sexual quando a outra não, por alguma razão, não está disposta ou não quer, ou seja lá o que for, tem que respeitar, é uma coisa consensual, mesmo dentro do casamento. Isso é uma relação sexual ilícita, porque a relação sexual é consensual, ela é em amor, por amor ao próximo também, não por amor a si mesmo, não é porque eu estou com desejo, porque eu quero, porque eu estou necessitando, não é só isso não. Você vê a necessidade do próximo, você preza pelo corpo do próximo, que é seu corpo também. Então, isso se torna relação sexual ilícita também. Então vejam que a coisa é mais ampla. Mas essa é a cláusula de exceção. O casamento ele pode ser dissolvido por essa cláusula. Uma dessas cláusulas seria essa, né? Tá bíblica, Jesus falou. E aí há a possibilidade, dentro dessa cláusula de exceção, há a possibilidade do novo casamento, quando há uma relação sexual ilícita por uma das partes. E a gente vai ver que isso não significa meramente infidelidade conjugal. Aí sim, a pessoa pode casar uma segunda vez. Pois não? Eu vi em alguns artigos que esse trecho, especificamente, ele se referia, porque em algumas traduções bíblicas, esse termo relações sexuais ilícitas, ele vem como porneia. Porneia. E na época, isso era caracterizado como relações entre pessoas ainda noivos, que ainda não se casaram. E isso daí, assim, ele justificava esse trecho dizendo que Jesus, nesse trecho, se referia a pessoas que ainda estavam noivas, porque naquela época, quando se estava noivo, se prometia e não podia mais se prometer, né? E justificava exatamente no trecho que diz assim, e então os discípulos disseram, então se é assim a situação, se essa é a situação do homem em relação à sua mulher, então não convém nem casar, ou seja, se após casar não pode descasar de jeito nenhum. Não, o sentido, porneia não se refere apenas ao casamento. Ali seria a fornicação, relação sexual de pessoas que não são casadas, né? Mas não é só isso.
qualquer relação sexual, de onde vem pornografia, é qualquer relação sexual fora do casamento. Não a fornicação, mas o adultério, qualquer outro tipo. E como eu falei até, a relação dentro do casamento, mas não consensual. Não, ele estava geral. Ele não estava restringindo o sentido, ele estava abrangendo o sentido, nesse caso aqui. Por isso os discípulos de Jesus disseram, se essa é a situação do homem em relação à sua mulher, vejam que não é a sua noiva, é a sua mulher, a sua esposa, não convém casar. Por que eles estão dizendo isso? Porque se de fato o casamento é indissolúvel, você não pode dissolver por qualquer coisa, então é muito difícil. Eu vou casar com uma pessoa e de repente, se eu desistir, e se eu vi que não era aquilo que eu queria, eu não posso voltar atrás. Não pode. Por isso que eles estavam dizendo, porque eles queriam uma coisa mais fácil. O que é hoje? Veja que não é isso que a sociedade moderna diz. Case-se. Se der errado, vocês se separam. Agora, se alguém disser, case-se, mas se você der errado, você não vai ter jeito de se separar, vão ter que viver casados. E não é casado morando só no mesmo teto, não. É casado tendo uma vida de casados, uma vida conjugal, normal. Aí, alguém pode dizer, se essa situação do homem em relação à sua mulher, não convém casar, vou virar solteiro. Pessoas amigas minhas que dizem que vão continuar solteiro pro resto da vida porque não querem se submeter a isso. Qual o 10? Que aqui eu não estou sem a referência. Sim. Exatamente. O que quer dizer é o seguinte, o que os discípulos estavam dizendo é, se essa é a situação do homem, que ele não pode repudiar a mulher por qualquer razão, apenas em relação sexual ilícita, ou seja, ele casou com a pessoa, desistiu, ele vai ficar torcendo para que ela traia ele, para poder se separar. Se é isso, então é melhor não casar. Essa é a ideia deles, que eles queriam poder casar, e a hora que, ela envelheceu, ela não é mais a menina com que eu casei, agora é uma senhora, já perdeu a formosura, a beleza, tudo. Eu quero agora uma mais novinha, vou dar um upgrade, né? Aí descarta a velhinha e casa com a novinha. Eles faziam isso. Então eles queriam fazer isso, né? Continuar fazendo isso. Mas a Bíblia e Jesus está dizendo que não. Então é melhor ficar solteiro. E aí vem a segunda parte, o celibato. Jesus, porém, lhes disse: nem todos são aptos para aceitar este ensinamento, o ensinamento do casamento, mas apenas aqueles a quem isso é dado, porque há eunucos de nascença, pessoas que nascem realmente com algum problema patológico, algum problema psicológico, tudo que eles realmente não querem se relacionar e não vão se relacionar, e tem algumas limitações físicas ou cognitivas, ou são pessoas especiais que não vão se relacionar mesmo. Há outros que os homens fizeram tais, e nessa época ele está falando de realmente castração, que acontecia ainda na época de Jesus, e há outros que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Pessoas que não se casaram para se dedicar a Deus porque sabiam que a missão exigia isso. O próprio Cristo é um exemplo disso. João Batista é um exemplo disso. A gente vê que alguns profetas provavelmente seguiram esse exemplo de serem celibatários. A gente viu no mês de agosto alguns depoimentos de missionários, e uma missionária que me chamou a atenção, ela foi celibatária, porque a missão que ela na África que ela se entregou para exigia que ela fosse celibatária, e ela fez isso pelo amor ao reino, e se sentia completa em Cristo, não precisava disso. Então, os eunucos, por causa do reino dos céus, é uma aptidão, quem é apto para aceitar isso, que aceite. Então, quem é apto para o casamento, que seja casado, mas seja casado conforme os ensinamentos bíblicos. Quem é apto para ser eunuco, que seja eunuco, mas conforme o que a Bíblia diz. Isso é o que nós chamamos de aptidão. Aptidão para o casamento e aptidão para o celibato. Nem todo mundo é apto para o casamento, nem todo mundo é apto para o celibato. Então, cada um que encontre a sua aptidão. Porque há aqueles que vão ser solteiros, mas não vão conseguir se segurar. Então, mas se não conseguem se dominar aqui nos impulsos sexuais, que se casem, porque é melhor casar do que ficar ardendo em desejos. Se a pessoa ela tem aptidão para o celibato, ela não vai ficar ardendo em desejos. Então, aquela pessoa que não consegue se controlar, ela se case. Está aí a passagem bíblica com relação a isso. Então, o celibato é uma aptidão. E aqui, o casamento pode ser dissolvido nos seguintes casos, alguns pontos aqui. Relações sexuais ilícitas, que a gente já viu, né? Então, embora que o que biblicamente a gente sabe sobre isso é o seguinte, que
primeiro ponto, diante de uma relação, de uma quebra da aliança, por uma relação sexual ilícita, é buscar o arrependimento da outra parte, da parte faltosa, e o perdão da parte que foi ofendida. Então a igreja tem que trabalhar para a restauração, não simplesmente para dissolver o casamento e acabou-se, mas para trabalhar para a restauração daquela família, porque é um pecado como outro qualquer. Tem consequências gravíssimas, claro, é um pecado em termos de espirituais como outro qualquer, mas em termos de consequências são gravíssimas. Mas mesmo assim, eu falo que é um pecado como outro qualquer, porque a gente sabe que, mesmo sendo um pecado com consequências gravíssimas, ele é passível de perdão, é passível de esquecimento. É claro que pode trazer traumas emocionais, mas tudo isso tem que ser acompanhado. Então, o primeiro passo numa quebra de aliança por relação sexual ilícita é a busca pelo arrependimento da parte ofensora e o perdão pela parte ofendida, a restauração da família. Uma vez que se torna inevitável, porque a parte ofensora não se arrepende, quer manter as relações sexuais ilícitas, então aí o casamento tem que ser dissolvido. E aí não tem jeito. Então vejam que não é o primeiro ponto, não é a primeira solução, é a última solução. A primeira solução é a restauração do lar. A última solução, então, seria nesse caso. Mateus 5,32. Eu, porém, lhes digo, quem repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Então, novo casamento, só nesse caso aqui, pela parte que foi ofendida, não pela parte ofensora. Você não pode trair a sua esposa e achar que você se separa dela e depois pode casar de novo. Biblicamente, não. Biblicamente, não. Você vai continuar cometendo adultério. A parte ofendida, ela poderia sim, mediante esses pontos, né? A tentativa da restauração. Isso. Exatamente. Deserção irremediável. Deserção irremediável, a pessoa abandona o lar. Saiu de casa. Isso a gente chama de deserção irremediável quando ela sai de casa mesmo, abandona o cônjuge e pronto, vou sair de casa, vou viver fora. Na prática, a gente entende isso, claro, como uma relação sexual ilícita, porque a pessoa não sai de casa e vai ficar como seu eunuco, um celibatário. Às vezes até acontece, mas acho muito pouco difícil. Na prática, a gente vê a pessoa sempre abandona um lar porque conseguiu outra pessoa, porque está numa relação mais interessante aos seus olhos. Então, acaba que a deserção irremediável sempre vem acompanhada de adultério. Acaba caindo no primeiro caso. Mas mesmo que não seja o caso, a deserção irremediável também é um motivo de dissolução do casamento. É claro que não é a primeira solução, como sempre, vai se buscar o desertor, aquele que saiu de casa, tentar fazer com que ele volte para casa, tentar fazer com que o cônjuge que ficou, receba de volta, tratar aquela família. Uma vez que não há condições, aí a deserção, mediante o acompanhamento pastoral, o casamento é dissolvido. Abandono do cônjuge não crente. Ou seja, você tem uma família que não são convertidos. De repente, um dos cônjuges se converte. O não crente, a parte não crente, ela diz, se você continuar na igreja, eu pulo fora, ou então você sai de casa. E a Bíblia diz, quem amar mais a sua esposa do que a mim não é digno de mim. Quem amar mais seu pai do que a mim não é digno de mim. Quem amar mais seu filho mais do que a mim não é digno de mim. Então é claro que a parte que se converteu vai dizer, se assim é a tua vontade, e aí é justificável. Porém, Paulo, ele vai dizer, a esposa ou o marido que se converte e tem um cônjuge não crente, não abandone o lar. Mantenha-se casado, porque você vai santificar o seu lar. Já que veja que ele não foi um casamento de julgo desigual, não foi um crente que casou com um descrente, eram duas pessoas descrentes que uma se converte. E aí ela pode ser até o meio para a conversão do cônjuge. Então não abandone o lar. Porém, se a outra parte disser, você se converteu, eu não quero ficar casado com um crente, com um servo de Cristo, então esse casamento pode ser dissolvido, porque foi a vontade da outra parte que é ímpia.
1 Coríntios 7, 12, 13 e 15. Aos outros digo eu, não Senhor, se algum irmão estiver casado com uma mulher não crente, e esta concorda em morar com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher estiver casada com um homem não crente, e este concorda em viver com ela, que ela não se divorcie do marido. Mas se o não crente quiser separar-se, que se separe. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus chamou vocês para viverem em paz. Violência doméstica, também é um caso. Aí é uma quebra todos os casos de relações sexuais ilícitas é uma quebra do 7º mandamento. Violência doméstica é uma quebra do 6º mandamento. Não matarás. Violência é uma predisposição. Qualquer violência física, você não está pensando no 6º mandamento, você está atacando o corpo de uma pessoa, e a agressão física ela é encarada dessa forma. Então, violência doméstica é sim um caso para a dissolução do casamento. E é claro que tem que ser sempre acompanhado por um pastor, né? Toda a dissolução do casamento ela deve ser acompanhada por um pastor, e uma vez que o faltoso não se arrepende, a parte ofendida, né? Aquele que sofre a violência, deve sim dentro da igreja dissolver o casamento. O faltoso, se for crente, sofrer as disciplinas eclesiásticas. Em caso de violência doméstica, a igreja deve até encaminhar para o poder público, porque é crime, e deve ser encaminhado sim. A igreja não pode ficar omissa com crimes. Casamento com origem pecaminosa não é motivo para dissolução. Muitos perguntam assim: eu me converti agora, só que assim, eu era casado, me divorciei, esse é o meu 2º casamento. Então significa que eu tenho que abandonar minha esposa e voltar para a original? De jeito nenhum. Casamentos com origem pecaminosa não é motivo para dissolução. A gente se casou muito cedo, a gente casou quando era adolescente, eu engravidei ela, era minha namorada, e a gente teve que casar, foi assim forçado só por causa da situação, porque ela engravidou, e agora, o que a gente faz? A gente se converteu, a gente separa? Não. Deus ratifica, porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância, está lá em Romanos. Então, durante o seu período em que você não era crente, que você contraiu o casamento de forma não cristã, é justificável, você era ignorante. Não é justificável para dizer que você não tem culpa, não é justificável para dizer que você não vai sofrer as consequências, e não é justificável para dizer que não é pecado. Era pecado sim, porém você não era crente. Agora que você se tornou crente, não quer dizer que você vai romper esse casamento, porque é o teu 2º, 3º ou 4º casamento. Não, se converteu agora, é o teu 4º casamento, mantenha, esse é o casamento que foi ratificado pelo Senhor. Minha esposa ainda não é crente, mantenha, ore para ela se converter. E assim deve ser. Estou terminando. Para a dissolução do casamento é necessário haver acompanhamento pastoral e processo público regular. Então, 2 passos. Primeiro, nenhuma dissolução ela deve ser simples, nem deve ser o primeiro passo. Ela tem que ter um acompanhamento pastoral. Um pastor deve acompanhar o casal e acompanhar por tempos, tentando fazer com que haja uma restauração. Uma vez que ele perceba que não há restauração por uma das partes, ou por ambas as partes, aí sim a igreja vai ser comunicada e vai haver dissolução por parte da igreja, e orientado a que se procure o processo público e regular, ou seja, o divórcio, que regulariza a situação civilmente. Não é simplesmente separar e continuarem casados, não. Eu já vi casos assim de pessoas dentro da igreja que eles se separam, mas que de repente continuam casados por causa de benefício. Porque se eu me separar, eu perco a pensão. Se me separar, eu perco isso, eu perco aquilo. Perca! Não se separou? Quer o bônus, não quer o ônus? Perca! Essa é a ideia. É por isso que é muito grave, o divórcio é muito grave. Pois não? Adultério. Isso. Se ela é crente, ela é disciplinada. Ela deve ser disciplinada eclesiasticamente. Veja, a gente tem que entender o histórico. Por isso que o caso concreto é diferente. Quando a gente aplica o caso concreto, a gente tem que ter todo o contexto. A pessoa era casada, ela se separou por um motivo banal e casou de novo. Ela era crente? Era crente. Ok, ela era crente. A igreja deveria ter entrado, primeiro, para não deixar o casamento anterior ser dissolvido. Uma vez que foi dissolvido, orientar ela
olha, você é a parte ofendida ou ofensora? Não, sou a parte, ela não me traiu, qual foi o motivo? Um motivo banal. Tudo bem, você não quer voltar? Ok. Vai ser disciplinado sim, porque a dissolução de uma aliança diante de Deus é caso de disciplina. Não tem mais como remediar, ok. Não pode casar de novo. Casar de novo é adultério. Nesse caso aí, o novo casamento, não sendo pela parte ofendida, em caso de relações sexuais ilícitas, os casos aplicados aqui, é adultério. E aí, aí você pergunta, mas a igreja, aí vai da consciência de cada pastor, de cada igreja, entendeu? Eu desconheço. Mas se alguém conhece, me mostre que eu analiso, mas eu desconheço. Eu não lembro de passagens assim. Eu lembro o que a gente estuda, o que eu entendo aqui, depois que eu estudar para essa aula, é que se no passado o casamento foi contraído, como eu falei, de forma pecaminosa, uma vez que você se converte, ou até você já era crente, mas você de fato agora se arrependeu, porque, como eu falei, conversão não é santificação imediata, conversão é um passo, a santificação é um processo. Então você pode ser convertido e tua mente sendo trabalhada ainda. Eu me converti, mas tem coisas ainda que Deus ainda está trabalhando comigo. Aí chega um momento que eu chego, poxa, eu estava errado esse tempo todo. O Espírito Santo falou comigo, mesmo eu tendo me convertido há 5 anos atrás, mas só hoje o Espírito Santo falou comigo através daquela pregação, através de uma conversa com o pastor, e eu aceito isso. Aí sim, está entendendo? Não é volte, é deleite-se com a mulher da sua mocidade. Ou seja, porque naquela época... Sim, a mulher a samaritana. Mas no caso ali, Jesus só está falando a vida. Ele só fez uma pergunta para ela, né? Para dizer que sabia da vida dela. Chame teu marido e venha com ele para cá. Ela disse: Senhor, eu não tenho marido. Ele: disseste bem, porque 5 maridos tu tiveste, e este sexto com que você está não é seu marido. Ou seja, ele não está ratificando não, ele só está dizendo que ele conhece a vida dela. E ela ficou assustada. Como é que ele sabe da minha vida? Como é que ele sabe que eu já tive 5 maridos e que provavelmente traiu todos, porque foi repudiada, e a prova é que o sexto que ela estava nem marido dela era? Não. Agora, uma vez que, tendo ela se convertido, a gente não sabe o desfecho da história, mas o que se entende, por todo o contexto bíblico, o que se pode inferir é que, um caso desse, que as pessoas, por exemplo, isso é caso concreto em igrejas, um casal vem para a igreja, se converte, quer ser membro. O pastor pergunta: vocês são casados? Não, a gente vive junto. Mas são casados civilmente? Não. Qual o empecilho? Não, porque é um papel. Qual é a diferença que o papel faz? O papel faz porque você está dizendo para a sociedade, para a igreja, que essa solução, que você aceita o casamento como uma aliança indissolúvel. Senão você não tem problema em passar um papel para dizer isso. Na hora que você por que eu tenho que oficializar isso? É porque você já não tem certeza se essa aliança ela é realmente indissolúvel, porque seria um obstáculo, né? Na hora que o casal ele é recebido, que eles não têm o casamento oficial, a igreja deve orientar a que eles oficializem o casamento. Vão ao cartório e se casem. E tragam a certidão de casamento. Por quê? Eles não estão aceitando que eles estão dentro de uma relação com Deus indissolúvel, então por quê? Qual é o obstáculo de ter isso dentro de uma certidão? Então esse é o ponto. Isso, exatamente. Elas estão casadas, mesmo não estando casadas oficialmente, como elas já estão juntas, uma vez que elas estão num relacionamento íntimo, matrimonial, mesmo não oficializado pelo Estado, nem mesmo não reconhecido pela sociedade, em termos documentais, né? Porque hoje é reconhecido, a relação dessa do concubinato é reconhecido. Mas mesmo não sendo reconhecido oficialmente, mas diante de Deus eles já estão casados. Agora, o que se pede é que se oficialize diante da sociedade. Mostre para a sociedade qual é o obstáculo. Porque o que está por trás? Por que eu não quero contrair um casamento mostrar a certidão de casamento? Porque na hora do divórcio vai ser mais difícil. Se bem que hoje na nossa sociedade qualquer um pode divorciar rapidamente, não precisa nem da outra parte aquecer.
Mas seria mais um obstáculo. Então eles querem por causa disso, porque já estão pensando, se der errado, é mais fácil a gente se separar. Enquanto que quando você recebe, você diz, você não faz a pública profissão de fé para as pessoas saberem, você já é convertido, todo mundo te vê na igreja, mas a igreja diz que é necessário você fazer a pública profissão de fé para todos verem que você de fato professa Cristo. Então faça a sua pública profissão de que você é casado, traga a certidão, faça o casamento oficial. Veja, o que eu posso falar é o seguinte. Não, só você pode se tornar membro, em linhas gerais, é exigido disso. Sim. Pronto. Isso também seria um impedimento para eles, por não estar oficialmente. Seria. Nesse caso assim, a gente tem que ver a gente não pode responder por cada conselho, por cada pastor, por cada igreja. Mas o normal seria para receber membros, se eles estão estão juntos, mas não estão oficializados, a orientação é que se casem para serem recebidos. Isso é de conselho para conselho. Mas assim, se a gente for ver biblicamente, não há exigência bíblica, tá entendendo? Mas a gente tem que ver o que está por trás. Por que não fazer isso? Se a pessoa disser, olha, eu não posso casar por uma questão documental, assim, eu tenho um empecilho disso, você não... Ela até queria, mas teve o divórcio não saiu ainda, a outra parte não quer, está em trave, tudo. Então está rolando isso há muito tempo. Mas se pudesse, eu casaria. Aí veja, cada caso concreto tem que ser analisado por um conselho pelo pastor. Então eu não posso chegar e dar uma regra geral para todo mundo, mas em linhas gerais seria dessa forma. A não ser que haja um empecilho, mas se as duas partes se manifestam, por nós a gente se casaria agora. Mas não está podendo por alguma razão, assim, aí seria a minha visão, eu não vejo problema nisso. Mas é uma questão pastoral e conciliar, ok? A gente tem folga no calendário da EBD. No mês de dezembro, como é que eles são esse assunto? Pronto. A gente já está terminando aqui, então a sugestão do presbítero Esdras é o seguinte. Foi verificado, então, que vocês têm muita dúvida com esse assunto. E eu sabia disso, né? Tanto que quando o pastor Cláudio e o presbítero me ligaram e disseram, olha, você vai ficar com a lição 22, matrimônio e casamento e divórcio. Pastor, o senhor escolhe cada tema para mim, viu? Primeiro é aquele de liberdade cristã, que, poxa, deixou o abacaxi todinho para mim. Agora esse de casamento e divórcio. Fugiu da raia, né? Mas tá, é assim, teve um imprevisto e eu vim cobrir. Eu sabia que ia ser um assunto espinhoso, que traz muita dúvida. Como é que é liberdade cristã? Então a sugestão do presbítero é que a gente tem uma folga no nosso calendário, a gente vai ter uma aula só sobre isso, com perguntas e respostas, próximo domingo com o pastor Cláudio. Deixa eu só dizer. Pronto, diga aí então. Meus irmãos, sabíamos que esse é um assunto palpitante, que suscitaria dúvida, e é importante que essas dúvidas sejam devidamente abordadas, não porque Alexandre não tenha condições, pela exiguidade do tempo mesmo. Como eu sei que o calendário tem uma folga para essa sala, eu combino com o pastor Cláudio que no próximo domingo a gente continua debatendo esse assunto. Ele pode trazer algumas questões e então depois abrir com o microfone, com o diácono, para que todos vocês possam perguntar e buscar exaurir com mais prontidão essa questão. Iria com certeza para 13h. Somando-se a isso, o coro precisa descer para fazer uma foto aqui. Então eu queria pedir aos irmãos que não deixassem de vir domingo, anote as dúvidas que eu combino com o pastor Cláudio,
de a gente fazer assim, quero crer que ele vai aceitar a sugestão aqui da escola dominical. A gente ora, termina e o coro que está ansioso aqui para descer, desce então. Eu agradeço a compreensão de vocês. Pronto, irmãos, esse realmente era o último slide.